Você sabia que uma batalha silenciosa entre China e União Europeia pode mudar tudo o que conhecemos sobre veículos elétricos? Quem realmente está ganhando essa guerra? E o que isso significa para o futuro da indústria automotiva global? Vamos desvendar os bastidores da maior guerra comercial da atualidade, China e União Europeia, em um confronto direto sobre veículos elétricos. Desde tarifas até retaliações estratégicas, essa disputa vai muito além de negócios. Ela impacta a transição global para um futuro mais verde. Você sabia que, em apenas 3 anos, a China transformou a maneira como o mercado automotivo global enxerga os veículos elétricos? Essa mudança não é apenas uma questão de volume, mas de como a inovação tecnológica está moldando um novo padrão. Enquanto a Europa ainda ajusta suas estratégias, a China acelera, colocando a liderança mundial em veículos elétricos ao alcance de suas mãos. Em 2020, o volume de exportação de veículos elétricos da China para a Europa alcançava 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Pode parecer expressivo, mas o salto para 11 bilhões e 500 milhões de dólares em 2023 é o que realmente chama a atenção. Essa escalada de mais de 7 vezes revela como a indústria chinesa conseguiu superar barreiras e conquistar um espaço significativo em um mercado altamente competitivo. Os carros elétricos chineses se destacam pelo uso de tecnologias de ponta, como baterias de lítio-ferro-fosfato, conhecidas por sua maior durabilidade e segurança. Além disso, sistemas inteligentes de direção autônoma, softwares constantemente atualizados e conectividade avançada tornam esses veículos atraentes para consumidores exigentes. Enquanto isso, montadoras europeias sofrem com altos custos operacionais e uma transição mais lenta para tecnologias limpas. Dependendo de fornecedores externos para peças essenciais, elas enfrentam dificuldades em manter os preços competitivos sem comprometer a qualidade. Isso coloca marcas tradicionais em desvantagem contra as empresas chinesas, que já dominam toda a cadeia de produção, do minério ao produto final. A União Europeia, ciente desse avanço, decidiu adotar medidas protecionistas. Tarifas elevadas foram implementadas para frear as importações e proteger fabricantes locais. Mas a pergunta que fica é: será que isso resolve ou apenas adia o inevitável? Imagine uma partida de xadrez entre dois gigantes econômicos. De um lado, a União Europeia tenta proteger suas peças com tarifas rigorosas. Do outro, a China, estrategicamente, dá um cheque inesperado. O que parecia uma simples guerra comercial revelou a habilidade chinesa de transformar adversidades em oportunidades, colocando o bloco europeu em uma posição desconfortável. Quando a União Europeia anunciou tarifas de até 45% sobre os veículos elétricos importados da China. O objetivo era claro: dificultar a entrada de modelos chineses, proteger a indústria local e evitar a saturação de carros acessíveis e subsidiados. Porém, a China não ficou de braços cruzados. O governo chinês impôs tarifas sobre produtos simbólicos para a Europa, como vinhos franceses, queijos dinamarqueses e carne de porco. Esses itens, fortemente associados ao prestígio e ao luxo, são pilares da exportação europeia para o mercado chinês. As ações não apenas atingiram em cheio os lucros das indústrias de luxo, mas também enviaram uma mensagem clara: qualquer tentativa de bloquear o avanço chinês terá consequências diretas. Além disso, a China utilizou um recurso estratégico: ampliar a liderança em baterias elétricas, um componente indispensável para os carros do futuro. Controlando uma parcela significativa da produção global de baterias, os fabricantes chineses tornaram-se quase indispensáveis, até mesmo para as montadoras europeias. Ou seja, enquanto a Europa luta para se proteger, depende dos insumos chineses para sustentar sua própria transição verde. Esses movimentos demonstram que a China joga no longo prazo. Mais do que retaliar, busca consolidar sua posição como peça-chave na revolução dos veículos elétricos. A retaliação chinesa não é apenas uma resposta comercial, mas uma estratégia cuidadosamente arquitetada para manter o domínio global. Será que a Europa consegue sobreviver a esse embate sem a tecnologia e os recursos da China?
Você já parou para pensar como duas economias rivais podem, ao mesmo tempo, depender profundamente uma da outra? É exatamente isso que acontece entre a China e a União Europeia na indústria dos veículos elétricos. Apesar da guerra comercial, os dois lados sabem que não podem romper completamente essa relação sem causar sérios danos a si mesmos. Mas o quanto isso limita suas estratégias? A União Europeia, apesar de impor tarifas severas sobre os veículos elétricos chineses, ainda precisa da tecnologia e da capacidade produtiva da China. Um exemplo claro é a liderança chinesa na fabricação de baterias de lítio. Aproximadamente 70% das baterias para veículos elétricos são produzidas na China, que domina toda a cadeia de suprimentos, desde a mineração dos minerais necessários até a fabricação final. Por outro lado, a China precisa da Europa como mercado consumidor. Embora o crescimento interno seja significativo, o mercado europeu oferece uma plataforma para consolidar a presença global das marcas chinesas. A venda de veículos em países como Alemanha, França e Espanha não é apenas uma questão de lucro, mas de prestígio e influência internacional. Essa dependência mútua cria um dilema interessante. Enquanto a Europa tenta limitar a invasão dos veículos chineses, muitas de suas montadoras utilizam peças e tecnologias que vêm diretamente da China. Ao mesmo tempo, a China, que busca expandir suas exportações, enfrenta barreiras que dificultam seu acesso a um dos mercados mais importantes do mundo. A tentativa de encontrar um equilíbrio gerou a proposta de um preço mínimo para os veículos chineses vendidos na Europa. A ideia seria estabelecer um patamar que permitisse uma competição mais justa entre as montadoras locais e as chinesas. Contudo, o problema está nos subsídios oferecidos pelo governo chinês às suas empresas, o que torna os preços artificialmente baixos e dificulta qualquer acordo. Essa relação complexa de dependência mútua impede uma ruptura total, mas também mantém ambos os lados em constante tensão. A pergunta que surge é: quem cederá primeiro? E se, no meio dessa guerra comercial entre China e União Europeia, um terceiro jogador entrasse em cena, tentando moldar o resultado a seu favor? É exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo. Com uma posição estratégica, a maior economia do mundo pode ser tanto um mediador quanto um catalisador para conflitos ainda maiores. Durante o governo Trump, os Estados Unidos implementaram tarifas tanto sobre produtos chineses quanto europeus, gerando ondas de choque que ainda reverberam. Esses movimentos, inicialmente vistos como isolados, criaram um ambiente onde as três maiores economias globais se enfrentam em um complexo jogo de interesses comerciais e geopolíticos. Hoje, com a ascensão dos veículos elétricos, os Estados Unidos têm outro papel a desempenhar. O país está investindo pesadamente em sua própria indústria automotiva elétrica, incentivando a produção local e oferecendo subsídios para empresas que escolhem produzir no território americano. Isso coloca marcas tradicionais como Tesla em posição de destaque e, ao mesmo tempo, pressiona tanto a China quanto a União Europeia a reconsiderar suas estratégias. Além disso, os americanos observam de perto a guerra comercial entre China e Europa, aproveitando as oportunidades criadas pela instabilidade. Um exemplo disso é a tentativa de atrair empresas europeias para instalarem fábricas nos Estados Unidos, oferecendo condições fiscais mais vantajosas e maior acesso ao mercado norte-americano. Os Estados Unidos têm o poder de moldar o resultado dessa disputa, mas a pergunta que fica é: qual será a sua escolha? Será que agirão como pacificadores, promovendo uma resolução equilibrada, ou colocarão lenha na fogueira para garantir sua própria vantagem? O que aconteceria se o mercado global de veículos elétricos fosse dividido em dois blocos distintos? De um lado, a China, dominando a produção e exportação. Do outro, a União Europeia, tentando proteger seus fabricantes tradicionais. Essa guerra comercial, que começou como uma disputa por tarifas, ameaça transformar toda a indústria automotiva mundial. Mas qual será o custo real dessa divisão? Uma das maiores consequências dessa guerra é a possibilidade de criação de dois mercados paralelos.
um voltado para os veículos elétricos chineses, com foco em preço e acessibilidade, e outro liderado pelas marcas europeias, priorizando tecnologia de ponta e padrões próprios. Embora isso possa parecer uma solução, os impactos seriam profundos e generalizados. Primeiramente, essa fragmentação afetaria a inovação tecnológica. A concorrência saudável, que hoje impulsiona melhorias em baterias, softwares e design, seria enfraquecida. Empresas chinesas e europeias operando em mercados distintos teriam menos incentivo para superar os padrões globais e poderiam focar apenas em atender às demandas regionais. Isso resultaria em avanços mais lentos e menos significativos. Outro efeito direto seria o aumento dos preços. A separação dos mercados tornaria a produção menos eficiente, já que empresas precisariam adaptar seus veículos a diferentes regulações e especificações. Para os consumidores, isso significaria modelos mais caros e menos acessíveis, atrasando a popularização dos veículos elétricos. Além disso, a transição para uma mobilidade mais sustentável também seria comprometida. A divisão global dificultaria a integração de tecnologias verdes e desaceleraria a redução das emissões de carbono em escala global. Essa é uma das principais preocupações de especialistas, já que o tempo para combater as mudanças climáticas é limitado, e atrasos nesse setor podem ter consequências irreversíveis. O impacto global dessa guerra comercial é claro: todos perdem. Inovação desacelerada, custos mais altos e uma transição verde comprometida são apenas alguns dos resultados possíveis. Mas a questão que fica é: será que ainda há tempo para evitar esse cenário? Será que a China, a União Europeia e os Estados Unidos conseguirão encontrar um equilíbrio antes que os danos se tornem irreversíveis? E mesmo com todos esses fatos, você não está preparado para saber que a BYD planeja aumentar as vendas dos carros elétricos em mais de 10%. O mercado está em crise mesmo? Montadoras específicas estão crescendo cada vez mais. Então, se você ficou curioso com isto, clica no vídeo que está passando agora na sua tela, que eu te espero lá. Até o próximo!